Fala pessoal, beleza? Bem-vindo aí para mais um vídeo do canal Cubase Brasil, e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma situação que você pode fazer aí no seu computador para melhorar o desempenho, né, para usar o Cubase. Claro que isso vai depender muito da sua máquina. É bom que você tenha uma máquina com requisito mínimo para poder estar fazendo aí usando o Cubase, né? Não adianta você querer usar o Cubase numa máquina antiga, numa máquina de uma configuração muito inferior ao que é necessário para poder usar, que o próprio fabricante indica, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes de tudo, eu quero agradecer você ter participado aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos. E também, se você precisar de alguma ajuda no Cubase, entre em contato comigo através do QR Code que está aparecendo na tela, beleza? Então vamos lá. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui é algumas coisas que você pode fazer dentro do seu Windows. No caso aqui é para Windows, tá? Para Mac talvez tenha que fazer coisas diferentes, mas como eu não uso o Mac, né? Eu vou fazer aqui para Windows, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que ter ideia, né? Uma noção é de o que o Cubase precisa de no mínimo para ele poder rodar. Então se a gente abrir o site aqui oficial aqui da Steinberg, a gente for aqui nas configurações dos sistemas de requerimentos, né, a gente vai ver que para o Windows precisa de um Windows 64 bits, pode ser o Windows 10 a partir da versão 21H2, então tem pessoas que entram em contato comigo que quer usar o Cubase 12, mas a versão do Windows 10 delas são 20 H alguma coisa, então já está inferior, então o Cubase 12 não aceita, tá? E também o Windows 11 a partir da versão 21H2 ou superior. Então, o sistema operacional aqui, no mínimo, tem que ser esse. E partindo para a configuração de processamento, a gente tem aqui embaixo o processamento para Windows, tá? Então, ele exige que seja um Core i5 de quarta geração para cima, tá? Ou um AMD Ryzen, tá? Também é equivalente a essa configuração aqui do i5. Ele é o requisito mínimo para a questão de processador, tá? E também aqui ele fala sobre a questão do CPU, de núcleos, né? 4 ou mais, tá? E questão de memória, o mínimo que ele exige é 8 GB de RAM, tá? Claro que 8 GB de RAM você vai estar trabalhando no limite aí, porque os plugins hoje em dia são muito mais pesados, né? A questão de espaço para instalar o programa é até 1 GB, né? E ele recomenda ter 70 GB de espaço no seu HD. E além da resolução também, que é importantíssimo, porque algumas funções ficam ocultas justamente porque o seu Windows ou sua placa de vídeo não dá suporte a essa resolução aqui. E isso faz com que algumas coisas fiquem ocultas dentro do Cubase, tá? Então, isso aí que é importantíssimo. Também uma placa de vídeo, ele trabalha com a placa onboard, mas se você tiver uma placa off-board também, seria melhor, né? Então aqui ele dá a recomendação da AMD, né? A RX séries e também da NVIDIA a partir da série 700 para cima. Então é o que você precisa aí para poder estar usando o Cubase. E aí tem outras coisas aqui, mas o principal é essas configurações ali. E aí dentro aqui do ambiente do Windows, que eu quero mostrar para vocês algumas coisas que você pode fazer para poder estar configurando, né, no seu Windows, para ter um desempenho melhor. A primeira delas é vir aqui em iniciar, digita aqui msconfig, que é a configuração do sistema. Ele vai abrir essa janela e aqui a gente vai ter a inicialização do sistema e aqui serviços. E aqui é importante, por quê? Porque o Windows, de fábrica, né, de natureza dele, ele vem com muitos serviços ativos, das quais a gente quase não usa nenhum deles, tá? A não ser que seja um bem específico. Então, e também o que acontece? Quando você instala alguns programas, esses programas também geram alguns registros de serviços e eles ficam rodando em segundo plano. Então, se a gente vier aqui, ó, em status, a gente tem aqui, ó, esses aqui que estão em execução, alguns são necessários para o Windows estar funcionando, né? E alguns que estão parados. Beleza, então a gente tem esses aqui. Então a gente pode clicar aqui nesse botão, ocultar todos os serviços do Windows. Se você
tiver dúvida de qual serviço você pode desabilitar, você oculta todos. E todos esses que sobrarem aqui, ó, são serviços de terceiros. Então é de algum programa que você instalou, de alguma coisa que você fez que apareceu aqui nessa parte. Então eu tenho todos esses aqui, tem um status desses aqui, são todos que estão parados. Então, por exemplo, esse aqui, ó, eu já posso desabilitar porque eu não uso ele o tempo todo, de vez em quando. Mas esses outros aqui todos podem ser desabilitados. Aqui eu vou deixar da Universal aqui, o N10, que eu uso muito, né? E esse aqui também. Então esses 4 aqui para mim tem utilidade. Então eu deixo só os 4 marcados e dou um aplicar. Beleza? Aqui em inicialização de programas, vai ser os programas que vão inicializar junto com o Windows. É outra coisa que influencia demais. Então se você ver aqui do lado aqui da minha tela aqui, vai subir essa janela aqui, alguns programas que eu estou usando agora nesse momento, mas percebo que está bem, tem poucos programas aqui rodando em segundo plano. Então aqui a gente tem os programas, se a gente tiver em status, tem os programas que estão habilitados para iniciar com Windows. Então eu tenho esses 3 ali que estão iniciando com Windows e todos os outros não estão iniciando. Então com isso o computador inicia muito mais rápido, tá? E você evita de estar com eles carregados aí em segundo plano. Então você pode vir aqui e ver qual daqueles programas que realmente você precisa que inicialize junto com Windows, tá? E os outros você pode desabilitar, selecionando o programa, clicando com direito, vai estar habilitar, se você quiser habilitar, e para desabilitar é só clicar com direito e clique em desabilitar, que ele vai mudar aqui para desabilitar. Beleza? Essa é uma outra configuração que você precisa fazer, que vai dar muita diferença aí nos seus processos. E também no desempenho do Windows, tá? E por aqui você tem uma noção de quanto que está usando, quais os programas que estão usando mais, tá? E assim por diante. Aqui também você pode ver o desempenho, tá? No caso aqui, memória, CPU, o HD e assim por diante. Beleza. Outra coisa que você pode fazer é vindo aqui em iniciar configurações. A gente vai vir aqui em sistema. Aqui em sistema a gente vai vir em sobre. E aqui em sobre a gente vai vir aqui, ó, configurações avançadas do sistema. Clicou, ele vai abrir essa janela, tá? E a gente vai aqui, ó, em desempenho, a gente pode mudar aqui para obter o melhor desempenho. Com essa opção ele vai desabilitar todas as caixas, mas eu gosto de deixar personalizado. Eu desabilito todas as caixas e marco essas caixas aqui, que para mim é a configuração que eu gosto de usar. Outra coisa que você pode fazer é em avançada, habilitar essa função e também habilitar essa função aqui, que ajuda a dar uma estabilizada na leitura e no processamento dos programas. Tá? Dá um OK. Beleza. Aqui pode desabilitar o remoto também, não tem problema. Tá? E uma outra coisa que você pode verificar é a atualização dos drives, tá? Que é essa parte aqui. Tem um programa que eu gosto de usar bastante, que é esse aqui, ó. Ele é grátis e ele acha bastante coisas que está desatualizado. Então esse 3DP Chip, você pode abrir ele aqui. Eu vou desabilitar o bloqueador aqui. Você pode abrir ele, vamos baixar ele aqui rapidão. Já baixou. E aí ele abre essa interface aqui. Então, igual apareceu aqui, essas exclamações são drivers que podem ser atualizados, tá? Que ele está mostrando aqui, que você pode clicar, ele vai abrir a janela e você pode vir aqui, ó, e baixar esse drive que ele está falando que tem atualização. No caso aqui eu não vou atualizar, mas se o seu tiver aí, você pode atualizar todos esses que tiver aparecendo aqui, beleza? Então esse programa também ajuda bastante. Okay? E agora aqui dentro do Cubase a gente pode fazer alguns ajustes também, que a gente pode vir aqui em estúdio, instalação de estúdio, tá? E aqui, ó, em sistema de áudio a gente tem aqui opções avançadas, tá? Aqui eu trabalho dessa forma aqui em 32, tá? Com essas duas opções marcadas. E aqui em prioridade do áudio eu deixo normal, tá? E outra coisa que você pode marcar, que o meu que não está marcado, mas eu vou marcar agora, é essa opção aqui de ativar esquema de energia de áudio Steinbeck. Isso aqui vai dar uma prioridade a mais quando você tiver com o seu Cubase aberto, tá?
Então eu vou dar um aplicar aqui, ele vai falar que ativou o sistema e vai pedir para reiniciar, tá? Para poder estar aplicando as configurações. E aí você dá um OK, e na próxima vez que você reiniciar o Cubase, ele já vai estar com essa configuração ativada, beleza? Só dá um OK, beleza. Então, basicamente é isso. Outra coisa que eu recomendo para você ter aí, eu digo até que é obrigatório hoje em dia, é você ter um sistema de HD NVMe, que é muito mais rápido do que o SSD, que é rápido, né? Isso se eu for o mecânico, aquele modelo antigo, nem se fala, né? Você tem que abandonar ele de uma vez, porque não tem condições de usar mais aquele tipo de HD mecânico nos dias atuais, usando os programas de hoje, que é muito mais pesado e precisa de uma leitura e escrita muito mais rápida. Então, no meu caso aqui, eu uso um NVMe, tá? Também uso um outro HD aqui para fazer alguns backups, salvar algumas coisas, tá? E o principal sistema fica no NVMe, que é onde eu trabalho praticamente. Então, essas são algumas das coisas que você pode estar fazendo e verificando aí no seu sistema para poder estar trabalhando aí com Cubase e tendo um desempenho melhor. Claro que também usar uma interface de áudio é primordial para poder estar tendo um desempenho melhor, porque ele vai fazer uma conversão melhor, mais rápida, né, sem dar aqueles gargalos que uma placa on-board geralmente faz, beleza? Então tenha atenção nisso aí, também verifique os drivers da interface, se está atualizado, se está tudo certinho, tá? Então, o vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha entendido, que você siga esses passos, e se funcionou para você, aí deixa um comentário aqui abaixo, se você tiver também alguma outra sugestão para melhorar o desempenho aqui entre o Cubase e o Windows, tá? Deixa um comentário abaixo aqui. No mais, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.